Então veja bem o que eu quero falar. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, creio que é isso. Amém. Que a mulher não deve vestir um vestuário de homem, e nem o homem deve vestir um vestuário de mulher. Também nós conhecemos, temos a revelação disso, que ali creio que é Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, se eu não estiver enganado, eu creio que é ali que está escrito isso. Que a mulher que professa ser uma cristã, ser filha de Deus, que se ataveie com trajes honestos. Amém. Trajes honestos quer dizer não com entançamento de cabelo, nem com nada disso, e não com vestidos preciosos, mas com trajes honestos, né? Como filho de Deus, como uma filha de Deus. Essa é o enfeite da mulher cristã. O enfeite da mulher cristã é cumprir a palavra de Deus. É não frisar o cabelo. Olha, irmão, o mundo está cheio de pessoas perecendo, como nós sabemos. As pessoas não sabem. Eu sei disso hoje pela palavra, porque a palavra é a verdade e eu creio nela. A Bíblia diz em Atos capítulo 17, ali do versículo 30 para frente, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou da ignorância das pessoas. Não importa o que a pessoa faça na terra, o que ele fez, quando ele é ignorante, antes dele professar a fé no Senhor, ou tomar uma decisão para o Senhor. Deus não leva em conta. Quando uma pessoa se posiciona e toma uma posição para o Senhor e confessa seu arrependimento ao Senhor, né, e sua fé em seu nome, ele coloca sua decisão, que a partir daquele dia ele vai viver para Deus. Irmão, a partir daquele dia em diante, o passado Deus jogou fora. Não importa o que ele fez, Deus não olha. É como que a pessoa nunca cometeu aquilo para Deus. Mas a partir daquele dia que ele tomou aquela posição para frente, tudo que ele fizer, Deus vai cobrar dele. Ele vai dar conta. A Bíblia diz que nada passa impune a Deus. Tudo que nós fizermos na terra, eu não estou falando do passado, eu estou falando quando nós tomemos uma decisão para cá. Tudo que nós fizermos em cima da terra, contrário à palavra de Deus, Deus vai nos cobrar. Vamos ter que dar conta disso. Você sabe, irmão, a Bíblia é clara nisso. Porque nós confessamos, fizemos uma confissão de fé, fidelidade ao Senhor, viver com Ele, viver para Ele. E muitas pessoas em cima da terra, depois que tomam essa decisão, seja ela da denominação, seja da mensagem, seja o que for, muitas delas, quando tomam essa decisão, eles continuam repetindo e fazendo o pecado que eles faziam antes de confessar isso a Deus. E aquilo que é cometido depois que ele faz a confissão, Deus vai cobrar deles. Vão ter que dar conta. Não tem como escapar. Vou usar uma expressão aqui. O mundo. A Bíblia diz que Deus aborreceu o mundo, aborrece o mundo. E as coisas que não há no mundo. Tudo que é do mundo, Deus aborreceu, aborrece a ele. Ele diz que aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está nele. E o amor de Deus é o Espírito Santo. Então veja bem por que eu estou dizendo isso aqui. Se a Bíblia diz que uma mulher não deve cortar o cabelo, é a mesma coisa dela pintar o cabelo. É o mesmo pecado. É pecado ela cortar o cabelo, é pecado ela pintar o cabelo. Vou voltar atrás. Se uma mulher faz isso na ignorância, Deus o perdoa. Se ela faz isso consciente e depois confessa a fé, aí a mão de Deus vai vir. E muitos não conseguem ver essas coisas. Às vezes estão passando por problemas sérios, irmão. E não sabem. Ah, meu Deus, eu sou tua serva, te sirvo, por que eu estou passando isso? Por causa do pecado. Por causa da desobediência de Deus.
Deus não dorme, irmão. Ele vê todas as coisas. Muitas vezes, vou dizer uma coisa, eu sou um pobre coitado, salvo pela graça de Deus. E eu creio que a única coisa que eu posso fazer é pregar. Eu não posso fazer mais nada do que isso. Porque eu não sou rei de ninguém. E nem dominador de ninguém. Amém. Eu apenas sou um servo de Deus, que procuro expressar aquilo que Deus diz que é errado e aquilo que Deus diz que é certo. Mas cada pessoa é quem tem que tomar a posição para isso. Porque nenhum homem pode obrigar ninguém. O homem de Deus, a única coisa que ele pode fazer é pregar. É como Deus. Deus, ele não obriga nada a ninguém. Ele deu livre-arbítrio para todo mundo. É livre para viver como quiser. Mas ele diz como é que vive aqueles que vivem da sua própria maneira. Está escrito na Bíblia. Como é o que acontece com essas pessoas. Com todos esses que fazem isso, né? Então, o diabo está aí solto na terra, isso vem desde o princípio. E religioso. Você sabe o que acontece? Muitas pessoas em cima da terra, estou falando de pessoas que professam fé verdadeira. Às vezes, de se ter a palavra como exemplo dele, o Senhor Jesus, e viver a palavra, eles têm como exemplo outra pessoa. Vamos dizer assim, um denominacional, ou mesmo um que professa a mesma fé. Ah, se fulano de tal fez isso, por que eu não posso fazer? Ah, o meu pastor disse que eu não posso fazer isso. Ah, pastor, com essa de pastor, fulano de tal crê também em Deus e faz, por que eu não vou fazer? E aí é onde entra, o diabo entra por aí. Porque no lugar das pessoas se espelhar no Senhor, que é a palavra, que é a revelação, e viver aquilo dali, se espelha nessas coisas. Por quê? Porque a mente dela está corrompida. Aqueles desejos que ela tinha, ou ele tinha antes de ele tomar uma decisão para Deus, nunca deixou essa pessoa. Está dentro dela. Então, na hora que ela acha uma oportunidade de qualquer coisa, ela já faz aquilo. Porque ela tem uma desculpa. Muitos têm essa desculpa. Eles sempre estão olhando. Às vezes olha para a mulher do pastor. Ah, a mulher do pastor faz isso. Eu também vou fazer. Meu irmão, a salvação é individual. Ah, o pastor faz desse jeito, eu também vou fazer. Aí faz. O pastor vai para o inferno, a pessoa vai também. Você entendeu? Amém. Irmão, a salvação é individual. A salvação é cada um de nós com Deus. Nós não podemos se espelhar ou ter nenhum homem de pecado como nosso exemplo. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. Amém. E Ele é a palavra, a mensagem dessa hora. É isso que é. Mas o mundo está assim, o mundo religioso todo está dessa maneira. Enganado. Enganado. Então, isso é uma coisa muito tremenda. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu creio, eu já preguei isso, já dei umas 2 mensagens sobre isso, mas eu creio nisso aqui que eu vou falar para vocês. Quando eu estive em Teresina, e Nazaré, eu preguei uma mensagem lá, que está no YouTube, pela graça de Deus, mostrando para aqueles irmãos que os filhos de Deus, a semente de Deus, ela é nascida, ou ela é gerada da palavra de Deus. Amém. Jesus foi gerado da palavra de Deus. Adão foi gerado da palavra de Deus. O segundo Adão, que era Jesus, foi da palavra de Deus. Amém. Nessa era que estamos vivendo, Deus está fazendo aquela mesma obra que Ele fez através de Adão e através de Jesus, está fazendo no seu povo. Gerando esse povo da palavra de Deus, porque Adão perdeu isso aí lá no Éden. Jesus restaurou, trouxe de volta, dando seu sangue lá. Agora a sua noiva está sendo gerada, nascida, gerada pela palavra de Deus. Amém. Voltando a ser o que era lá. Quem é a noiva de Jesus Cristo? É o mesmo Jesus Cristo, é a palavra encarnada. Amém.
Então eu preguei essa mensagem lá nesse sentido. Eu estou falando isso aqui porque eu quero falar algo para vocês. Cada pessoa em cima da terra, irmão, que crê em Deus, que diz que crê em Deus, tem que nascer de novo. E para ele nascer de novo, ele tem que ser gerado da palavra de Deus. Não é gerado de uma igreja, não é gerado da sabedoria desse mundo, intelectualmente, não. É gerado da palavra de Deus, da revelação que Deus dá, conforme aquilo que ele promete em seu dia. Se não alcançar isso, irmão, é só religião. E como é que isso vai dar testemunha que uma pessoa foi gerada da palavra de Deus e verdadeiramente ele é um membro desse corpo de Cristo, conforme a promessa que está dada na Bíblia, que Deus faria nesse tempo? Pela vida dele. Que vida? Vida de obediência à palavra. Vou usar uma expressão aqui. As pessoas que têm revelação, irmão, têm recebido a revelação, que isso é a promessa de Deus, quando ele encontra Cristo, ou toma a decisão se ele encontrou a Cristo. Se era uma pessoa que pintava o cabelo, ela não pinta mais. Se era uma pessoa que usava calça comprida, ela não vai usar mais. Mas isso não é porque o pastor disse que ela não é para ela usar. É porque ela foi revelada que aquilo é pecado. Amém. Deus revelou a ela que aquilo é contrário a ele, porque está escrito. E ele, por amor a Deus, pela revelação, vai cumprir com a vontade de Deus. Você entendeu? Amém. Quando as pessoas que dizem que receberam isso e agem contrário àquilo que Deus disse, irmão, mesmo conhecendo a verdade, sabendo que não é para fazer, isso é iniquidade. E iniquidade é um pecado terrível. Mas as pessoas não conseguem entender, porque somente a graça de Deus na vida das pessoas pode entender essas coisas. Não pode a pessoa... Ó, irmão, as pessoas do mundo estão dessa maneira que eu vou dizer para vocês. Eu não digo a mensagem, claro que está aí, que Jesus Espírito está em todo lugar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O mundo está dessa maneira. Não da agora, vem de muito tempo. Isso é o que a palavra diz, eu vou falar. O quê? Ah, Jesus foi ao Calvário, morreu, derramou seu sangue por mim. Deu sua vida lá, morreu, derramou seu sangue, eu estou salvo. Ele já pagou mesmo meu pecado, pronto. Aí vive qualquer tipo de vida e acha que vai para o céu. Isso é o maior engano do diabo na vida de uma pessoa. Mas o mundo está cheio disso, crendo dessa maneira. E o destino dessas pessoas é o lago de fogo. Porque assim diz a Bíblia. Eu sempre tenho lido, vocês conhecem a Escritura, creio que é Atos capítulo 2... Atos 5, versículo 32 em diante. A promessa, irmão, vocês conhecem, eu vou dizer novamente isso aqui. Mateus 25. Mateus 25 diz que para fazer parte dessa promessa tem que ser cheio do Espírito Santo. Se não for cheio, não recebeu o Espírito Santo, que é o Deus eterno, não tem rapto não. E aí em Atos capítulo 5, versículo 32 está dizendo como é que recebe o Espírito Santo. Está escrito aí dizendo como é que nós somos cheios do Espírito Santo. O problema é, como eu estou sempre falando, o problema é que as pessoas lê a palavra, ouve a palavra, entra aqui e sabe, ah não, Jesus já pagou. Vai perecer. Por causa da incredulidade à palavra de Deus. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16. Está escrito isso aí. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E lá em João capítulo 3 está escrito: aquele que não crê no nome do Filho unigênito do Pai já é condenado. Aquele que não crê no nome
do Filho unigênito do Pai já está ou já é condenado. Qual é o nome do Filho unigênito do Pai? Jesus Cristo. Amém. E que batismo é este do Espírito Santo que lá em Marcos está dizendo que aquele que for batizado será salvo e aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Que batismo é esse? O batismo do Espírito Santo. Amém. Esse batismo que está dizendo ali, que aquele que crê e for batizado será salvo, é porque eles são batizados com o Espírito Santo, que é a promessa. Amém. Não é o batismo nas águas lá, não. É o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa pode se batizar nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, o tanto que ele quiser. Mas se ele não receber o batismo do Espírito Santo, ele nunca é salvo. Essa é a promessa. E isso, eu vou repetir, nós recebe, como está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 32. Entenderam? Irmão, aonde tem salvação, tem todas as bênçãos de Deus. Porque Deus ele não é só de salvação. Deus não é Deus só de salvar. Deus é de salvar, é de curar, é de libertar, é de fazer tudo isso, irmão. Ele faz toda essa obra aí. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele faz tudo. Essa é a obra de Deus. Essa é a razão de muita gente, irmão, para ir no rapto, ressuscitar nessa primeira ressurreição agora, conforme está escrito. Eu vou ser claro com isso aqui para me encerrar. Olha, irmão, para nós, se nós partir dessa terra, vamos dizer, descemos o túmulo, nessa fé que estamos. Estou falando de nós, nessa fé que estamos. Nós descer essa terra, esse pó, né? Partir daqui, para nós ressuscitar, para subir no arrebatamento, nós temos que partir daqui com uma condição. Tem que partir dessa terra num corpo transformado. O corpo tem que estar transformado. Tem que partir assim. Se não partir com um corpo transformado, não tem ressurreição, não. Porque existe uma coisa, porque eu estou falando nessa linha aqui, conforme que eu quero falar, eu vou dizer uma coisa. Porque para nós ir no rapto, vou repetir o que eu falei ainda agora. Temos que ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, não vai habitar e nem habita num corpo que não for transformado. Vocês conseguem ver isso agora? Esse corpo tem que estar transformado para que Deus, o Espírito Santo, possa morar ali ou viver ali. Se esse corpo não encontrar a transformação, é porque esse Espírito Santo não está ali, não. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo de pecado. Não habita em templo de pecado. Então esse corpo tem que encontrar essa transformação. E essa é a promessa para nós. Agora, essa não é uma obra nossa, toda obra é de Deus, eu sempre tenho falado isso. Mas nós conhecendo a verdade conforme o que foi revelado, se realmente nós cremos em Deus, o que nós vamos fazer? Se sujeitar àquilo que nós conhecemos, que é o que está escrito pela fé. Vou repetir, porque Deus não força. É nós que temos que decidir, que temos que tomar a decisão para isso. Amém? Vocês conseguem ver isso? Então é dessa maneira que é. É desse jeito que é. Nós não podemos nos enganar nessas horas que nós estamos vivendo na terra, irmão. Ah, Jesus já pagou o preço, eu agora sou da mensagem, creio no profeta, então eu estou salvo, vou no arrebatamento. Irmão, isso aí qualquer pessoa pode falar. Mas não é isso aí.
é a nossa vida de obediência, isso que Deus falou e revelou nessa hora, nos rendendo a Ele. E quando uma pessoa se rende a Deus, você acha que ele vai fazer as coisas contrárias a Deus? Não vai, porque ele se rendeu a Deus, Deus tomou a liderança dessa pessoa. Então eu vou encerrar, mas eu vou ler a escritura que eu falei ainda agora, porque eu não falei direto. Timóteo capítulo 2. Para mim encerrar. Eu creio que é... Timóteo capítulo 2, vamos ler do versículo 9. Está escrito assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Aí a pessoa pode ler essa escritura e dizer assim: ouro, pérola, essas coisas, né? Levar tudo para o lado, vamos dizer assim, um cordão no pescoço, um brinco na orelha, essas coisas aí. Isso é verdade. Aqui diz que não deve fazer, elas não devem se ataviar com isso, com vestes honestas. Mas veja bem, se aqui diz que a mulher não pode usar um brinco, porque é isso que está dizendo aqui, não pode usar um cordão, assim, cordão no pescoço de ouro, se enfeitar, para ser mais claro, mas se enfeitar, andar enfeitada. Se ela não pode fazer isso, você acha que ela pode pintar o cabelo? Ela pode ir lá e, se o cabelo é crespo, mandar meter uma coisa e estirar, ou então pegar e mandar encolher. Não existe isso, irmão. Mas o mundo está cheio dessas coisas. Mas Deus não deixa passar impune as coisas, os pecados de ninguém. Não deixa. Você sabe o que as pessoas têm que fazer quando chega o conhecimento dos seus pecados, dos seus erros? Estou falando quando as pessoas encontram Deus ou professam a sua fé. Se isso chega com o conhecimento de uma pessoa que ele pode ver que ele era uma pessoa que fazia isso, separar e orar: oh, Senhor, me perdoa. Eu te prometo que daqui para frente, enquanto eu viver, eu não faço mais isso. E não fazer. E Deus o perdoa, porque Deus o perdoa. Mas isso tem que ser uma coisa de coração. Porque Deus revela, irmão, a sua vontade às pessoas, seus filhos. Ele não é um Deus injusto. Deus não faz nada, não. Nada Deus não faz sem que primeiro avise. Deus avisa, sempre foi assim. E sempre será assim. É verdade. Amém. Ele vem e se dá a conhecer e avisa como é que é. Agora, aí as pessoas que têm que decidir o que vão fazer. Então, irmão, esse é o problema de muita gente perecer na terra. Eu estou falando de gente que diz que crê. Porque depois que tomaram suas posições para Deus, fizeram suas confissões, continuaram nas coisas do passado. Aí chega um tempo que Deus pesa a mão, deixa dar liberdade, como fez com Jó. E é porque Jó não tinha pecado, né? Mas ele deixa pegar a mão, que é para... Se é um filho de Deus, vai chegar um momento que Deus vai se revelar e mostrar para essa pessoa que está errado. Se não é, ele vai continuar daquele jeito, ele nunca vai saber, achando que está certo e é filho de Deus, e continuar assim, sofrer até morrer. Sabe disso, irmão? Sim, é verdade, né? Irmão, isso é claro para mim na Escritura. Todas as pessoas, irmão, cada um de nós, eu vou dizer uma coisa clara agora para encerrar. Olha, irmão, o povo denominacional, esse povo aí, irmão, esse povo são ignorantes. Amém. Esse povo são ignorantes.
Muitos deles, e muitos não é pouco não, vão direto para o abismo. Vocês sabem por quê? Por blasfemar do Senhor Jesus através de seus filhos, da sua igreja na terra. Porque a blasfema não tem perdão. E isso é feito mesmo se a pessoa conhecer a verdade. É o que está escrito. Então é dessa. Mas eles não conhecem a verdade, irmão. O mundo não conhece. Se uma pessoa aí, tanto faz da denominação como ser desse mundo, seja lá como for. Irmão, se eles encontram a verdade, conforme aquilo que Deus prometeu para seu dia, e crê nisso, irmão, Deus não leva em conta isso aí não. Mas se a pessoa encontrou isso, ele tem que, a partir daquele dia, viver exatamente aquilo que Deus disse. Amém. Isso em oração, obediência e temor a Deus. Você sabe o que a Bíblia diz? Eu vou encerrar e dizer isso aqui. A Bíblia diz, irmão, que tudo, vou repetir, que fizemos aqui, vamos dar conta. Ainda que seja um cabelo da nossa cabeça, um só cabelo vai ter que dar conta. Está tudo contado. Nada se perderá diante de Deus. Vocês conhecem a passagem na Bíblia? Está lá dizendo, pois está lá. Parece que é Mateus isso. Ainda que seja um cabelo da cabeça, tem que dar conta. Tudo que fazemos tem que dar conta. Aí muita gente às vezes interpreta isso aí, diz assim, vai dar conta, mas é quando morrer, quando partir daqui. Quando morrer, vai dar conta de tudo isso é antes de partir. Porque se é um filho de Deus, ele tem que sair daqui limpo. Amém. Sabe? Amém, Jesus. Se é um filho de Deus, tem que sair daqui limpo. Ele não pode sair daqui dessa terra, irmão, com sujeira, não, de pecado não. Porque se sair pecado, não tem salvação para ele, não. Não tem negócio de rápido, não. Para ele sair daqui, ele tem que sair limpo. E para ele sair limpo, é preciso Deus revelar a ele aonde é que ele errou e o que ele tem que fazer para que Deus possa perdoar e ele ser limpo daquele pecado. Amém. Amém. Essa é a misericórdia de Deus, irmão. Vocês conseguem ver isso, irmão? Amém, Jesus. Amém. Pois é, desse jeito. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão me ouvindo e a quem for ouvir essa mensagem pode dizer assim, pessoas que não creem, pode pensar assim. Eu não estou falando com vocês, eu estou falando com vocês, mas isso que eu estou falando é com vocês. Pessoas podem ouvir essa mensagem e dizer assim, olha esse pastor aí, só sabe falar do pecado das pessoas, mostrar que as pessoas são erradas, essas coisas. Irmão, Jesus Cristo veio a essa terra para que foi? Para desfazer a obra do diabo. Ou não foi? Amém. Não é o que está escrito na Amém. palavra? Amém. Jesus Cristo enviou seu Filho para desfazer as obras do diabo. E como é que Jesus Cristo desfaz as obras do diabo? Primeiro ele deu sua vida lá, mas como é que essa obra do diabo é desfeita? Através da sua palavra. Amém. Amém. Ele dando a conhecer para o povo qual é a sua vontade e qual não é. Aí vai depender da semente que está em cada pessoa. Amém. Se é a semente de Deus que está numa pessoa, a pessoa vai se examinar, se arrepender, porque Deus revela as suas condições e pedir a Deus misericórdia e perdão. Se não é, se é uma semente que é errada, você sabe o que vai dizer? Esse pastor aí, daí está fora, quer nem saber, não consigo ver o amor de Deus. O Senhor não diz isso? Amém. Amém. Ele diz que açoita e corrige todos aqueles que ele o amam. Amém, Jesus. Amém. Açoitar o que é? Quando você tem um filho que ele está fazendo coisa que você não gosta, você fala o quê? Mete a taca. Ou não é? Amém. Corrigir é a mesma coisa. A palavra. É. Palavra, olha, você está errado nisso, não faça mais isso. Tá? Amém. É isso aí que é. Esse é o amor de Deus. Mas se é uma semente de Deus, com certeza vai ver que é Deus por a alma dessa pessoa, mostrando para ela o que ela tem que fazer, para que Deus possa perdoar e estender misericórdia. Se não é,
vai continuar na sua desobediência, nas suas iniquidades e acabou. Até todo tempo. É desse jeito que é. Eu sei que não é muito agradável essas mensagens que a gente prega dessa maneira. Mas nós temos que aprender essas coisas para nós não viver enganado achando que não, está tudo bem, essas coisas. Irmão, só está bem com a condição. Se nós se examinar e ver que estamos vivendo a palavra. Amém. É verdade. Deus estende misericórdia. É o sal. É desse jeito que é. Então, a promessa é ser arrebatado, mas para ser arrebatado tem que estar dentro da vontade perfeita de Deus para poder ser cheio do Espírito Santo para ser arrebatado. Fora disso não é arrebatado coisa nenhuma. Pode estar na igreja o tanto que quiser, ter não sei quantos anos de crente, pode ser o que for, irmão. É verdade. Se não está dentro da vontade de Deus, conforme o que foi dito, por obediência, não tem rapto para essa pessoa. É desse jeito que é. E isso é uma obra dentro. Amém. Aqui fora, irmão, nosso corpo reflete o que está dentro de nós. Aqui fora só reflete o que está dentro. Vamos orar. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradeço, Pai, por tua palavra nesta noite aqui conosco. O Senhor verifique estas palavras aos corações de meus irmãos. Que tua mão de misericórdia seja cada dia estendida sobre nós, porque até aqui, Pai, o Senhor tem provado esse amor por nós, os teus cuidados por cada um de nós. Que o Senhor continue nos abençoando, abrindo nossas mentes para entender tua vontade e o nosso coração para receber a tua palavra a cada dia e viver, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem falado e tem revelado nesse dia, que é o que está escrito aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Porque esse livro, em forma de letra, é uma matéria, Pai. Mas, espiritualmente, ela é o Senhor em forma de palavra. Assim abençoa cada um, abençoa minha irmã Dominga, abençoa a Angelita, abençoa o irmão Bernardo, nossa irmã Elisete, o irmão Manuel, a irmã Cláudia, abençoa minha esposa, a mim, todos os nossos familiares. Abençoa essa pequena igreja aqui em Parnaíba. O Senhor conceda graça a estes irmãos, que o Senhor o chamou, o libertou e tem o guiado, Pai, a teu lado, aqui, nessa cidade, até esse grande dia, desse grande arrebatamento. O Senhor possa aprontar a cada um dos teus filhos, a tua semente, para estar pronta nessa hora, Pai, porque nenhum de nós podemos fazer. Mas o Senhor prometeu isso a cada um de nós. E nós estamos seguros na tua promessa. Assim, amado Deus, abençoe esse lar. E que tua graça seja derramada nas vidas de meus irmãos a cada dia, Pai. O Senhor possa ter misericórdia de nossa irmã Dominga. Perdoar, Senhor, a elas seus erros, as suas transgressões, qualquer coisa que ela tem feito que não tem te agradado. Senhor, tenha misericórdia e possa o perdoar e ajudá-lo e revelar a ela a tua vontade a cada dia. Assim te peço por ela e te peço por todos nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar com um hino para nós ir aos nossos lares. Hino de número 108. 108, com esse hino nós vamos para nossos lares. Vamos adorar. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas terá.
no vale da sombra e morte. Das últimas glórias de luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muita foi achada a rosa e provada excelência eu dou. E o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se pede será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso Na vida e na morte, tudo pra mim é Jesus. Amém. Vamos bater palma aí pro Senhor. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos. É isso aí, irmãos, que nós temos que aprender uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nós já tem muito tempo que vem nessa caminhada. E nós não somos muitos. Mas o que eu quero dizer é isso aqui. Nós temos que aprender a dar glória a Deus quando nós estiver reunidos. Dar glória a Deus, bem dizer seu nome, bater palma para Ele. Porque nós não somos filhos de Deus. Amém. Nós não cremos que somos filhos de Deus. Então nós se reúne para ouvir a palavra, para estar com Ele. E por que nós fica tudo, não tem um glória, não tem um amém, não tem nada, não tem nem palma para o Senhor, não tem. Que irmãos somos nós? Que filhos de Deus somos nós? Não, irmão, isso está errado. Nós temos que ter estímulo. Amém. Que não podemos ficar assim. Isso é aqui onde nós se reunir, temos que ser assim. Amém. Amém. Amém? Eu não bato palma aqui muitas vezes por causa do microfone. Se eu soltar o microfone, aí ninguém ouve nada, aí fica ruim. Tá certo. Não sabe? Mas é vocês que, ou quando nós se reunir, é vocês, um tem que tomar. E bater palma que os outros acompanham, mas tem que ter um para estimular. Tá certo. Amém. Tá bem? Amém. Por causa do microfone, eu não faço isso por causa do microfone, porque eu tenho que soltar o microfone. Amém. Amém. Tá bem? Nós temos que ter esse estímulo, nós temos que ser assim. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe para mim mandar. Eu troquei. É assim. Vai dar uma vez, né?